De novo aqui. Então eu falei que eu vou compartilhar essa aula, né? Mas passar rapidinho, né? Essa questão do mito fundador, né? É, caminhando aqui um pouco mais adiante, né? Essa ideia, né? Inclusive da fundação, né? Da China, de que a China não foi criada, a China foi reestabelecida, né? Então é uma ideia de que a China é o que sempre existiu, né? Esse império do meio, esse lugar que estava mediando, né? Que estava organizando, né? Um caos, né? Um território que estava em caos constante. Então é interessante essa descrição aqui que o Kinsey faz, né? Que a história chinesa conheceu inúmeros períodos da guerra civil, interregnos e caos. Ao fim de cada colapso, o Estado chinês se recompunha como que por uma lei imutável da natureza. Em cada estágio, uma nova figura unificadora emergia, seguindo em essência o exemplo do Imperador Amarelo, para subjugar seus rivais e reunificar a China. Então tem esse relato histórico, né, da China, de que sempre, né, existe, né, ela entra em conflito, ela entra em caos, e aparece, né, um imperador, né, e surge uma nova dinastia que pacifica o território e unifica, né? Então a história chinesa é marcada por várias dinastias, e em todo esse processo, né, essas dinastias estão sempre fazendo isso, né? Estão reunificando, né, e estão pacificando o território, né? E aí, uma coisa que é interessante, né, que eu gosto de mostrar aqui, é essa ideia, né, de algo que está no meio, né, que conecta, né? Então acho que essa palavra aqui é muito importante, a gente vai ver isso na aula de hoje, né, essa questão da conexão, né? E também, né, comparando com a nossa lógica, né, de organização territorial do Ocidente, né? O Ocidente, ele, né, Tratado de Tordesilhas aqui, a gente a gente sempre está disposto a dividir, né, a fragmentar as coisas, né, e nem sempre é um processo de unificação territorial, é sempre, né, um processo de murar, cada um ter seu terreno, seu lote, né, então a ideia, né, sempre da propriedade privada, do espaço particular, da cidade murada, cidade medieval murada, né, aqui Paris, né, murada, né, então sempre a partir de um centro, né, de um lugar, né, muito importante, né, e protegido, mas ao mesmo tempo fragmentado, né, do que está em volta. E a China, né, com as suas infraestruturas milenares, né, a partir do primeiro, principalmente do Grande Canal, que é uma estrutura unificadora do território, né? Então o Grande Canal, ele está aqui, ó, ele conecta, né, o rio Yangtze, que chega aqui em Xangai, com o Rio Amarelo, né, que passa aqui perto de Pequim. Então repara que o norte da China, da parte mais ocupada, ele é conectado por um canal e ainda tem alguns outros canais de irrigação e de navegação aqui. Um outro processo também de unificação e pacificação é a própria proteção, né, a muralha, e depois a ocupação mais do interior do território a partir do Grande Canal, ficando independente do litoral, de modo que se pudesse garantir segurança, né, um fluxo melhor de mercadorias, de pessoas, né. Então, eu estou passando muito rápido por isso aqui, a aula depois do detalhe, mas eu queria simplesmente chamar a atenção nisso, né, que eu acho que isso é um ponto de partida, né, para essa aula de hoje, né, essa ideia de que a gente precisa olhar para lá de uma forma diferente, e já começa por aqui, né? A China, a organização do nosso território está muito, né, em separar, dividir, e a organização do território está muito em unificar, né, a coisa do meio, então para eles interessa muito mais o que está entre, né, do que o que está dentro, né? Vale mais o que está conectando, né, o que está interligando as coisas, né? Então, beleza, vamos lá. Vou pedir para o... Quem compartilha aí pode compartilhar os slides aí. Posso compartilhar aqui. Um minutinho. Tá aparecendo aí para todo mundo? Tá. Legal. Então, apareceu, Matheus. E começando a nossa proposta, né, de
fala da China, né, o seu desenvolvimento territorial, o seu urbanismo, né, né, eu, o Danilo, né, a Gabriela e o Matheus, que estão aqui, né, aqui é uma provocação, isso é um letreiro que está no Sesc, em São Paulo, no Sesc, eu esqueci eu acho que é o Sesc da 23 de maio, não lembro o nome exatamente. Mas isso está tipo na entrada do Sesc, assim, me chamou muita atenção, eu achei essa foto, e isso é alguma coisa que também a gente ficou questionando, né? Essa nossa ideia que a gente tem, os termos que a gente usa, né? As categorias que a gente usa, né? Para enxergar, para olhar para o urbano, e vem essa provocação, né? São Paulo é uma cidade, São Paulo não é uma cidade, né? Então, vamos passar aí. Pode ir, Matheus. Um minutinho, pessoal, que acho que deu uma travada aqui. Ô Marcelo, e essa provocação é justamente o que a gente tenta trazer nesse slide inicial, por causa desse não uso do termo cidade através do planejamento territorial chinês. E aí a gente até, né, colocou aqui, né, o nosso ponto de partida, né? Onde está a partida do nosso trabalho consiste no reconhecimento da impossibilidade de compreendermos o que acontece na China utilizando apenas as categorias e teorias urbanas ocidentais. Cidade, metrópole, região metropolitana, urbanismo. Então, a gente apoiar, né, como referência, né, como ponto de partida, o livro Great Leap Forward, do Koolhaas, né, o Project on the City, do Harvard Design School. Utilizamos os termos, conceitos, que inclusive ele faz uma brincadeira, ele coloca os termos, conceitos como copyrighted, né, como teoria para abrir essa conversa. Então a gente foi lá, estudou, né, essas teorias do Koolhaas e a gente partiu delas, né, para poder fazer essa conversa, né. Então essa é uma pesquisa em processo, não está pronta, né, pois não chegamos a um consenso do uso de categorias do urbano, como por exemplo, cidade. É algo controverso, que a gente já começa abrindo essa questão, né? Portanto, em meio às dinâmicas urbanas do planejamento territorial contemporâneo, estamos buscando descrições técnicas e políticas para o que estamos observando e analisando, evitando usar as categorias ocidentais para não sermos imperiais, ou seja, essa visão ocidental sobre um outro mundo, e tampouco ingênuos nessa análise, porque também acho que quando a gente chega, né, com uma visão imperial, a gente também é ingênuo, porque a gente também não está entendendo o que está acontecendo do outro lado, né? Vai lá, Matheus. Interessante aqui a organização do território chinês, né, que inclusive data aí de 221, 207 a.C., né, teve algumas alterações, mas é uma divisão, né, que está ali para garantir a unidade do país, então esse processo de unificação, então não é voltando, né, se a gente for comparar com a Europa, né, a Europa toda dividida, né, fragmentada, né, isso, né, resulta na Europa em ter vários países, várias capitais, várias línguas, vários, né, e a China sempre com essa preocupação de unificar tudo, unificar a língua, unificar a moeda, unificar o território, né, e com isso, nessa organização territorial, ela trabalha as províncias, né, como uma organização, a maior organização que tem, administrativa, subdivisão administrativa, 5 regiões autônomas, né, entre elas, né, o Tibete e Xinjiang, né, são as mais conhecidas, né, são regiões autônomas, que inclusive são regiões com outras etnias, né, não a etnia maioria, né, da China continental, e 4 cidades administradas pelo governo central. Então, inicialmente, a China, né, composta por cidades, 2 áreas administrativas especiais, que é Hong Kong e Macau, né? Pode passar, Matheus. E aí, nesse mapinha aqui, é interessante para a gente dar uma olhada, né, ver, né, as províncias, né, que estão aí em vermelho, em rosa, e vocês vão ver aqui algumas manchas em verde, né, uma principal aí no centro do território, que é Chongqing, né? Lá em cima, Pequim e Tianjin, e à direita, né, na pontinha assim, da China, Xangai. Né? Essas são as 4 cidades, e né, essa área toda é correspondente à municipalidade, ou seja, a municipalidade de Chongqing, a municipalidade de Pequim, de Xangai, né? E isso tem uma organização bem diferente das províncias, né?
tanto historicamente quanto, né, atualmente. Vai lá, Matheus, para a gente entrar em mais detalhes, né? Então, a gente estudando, a gente começou, né, já de imediato a ver que a cidade é uma definição super controversa na China, porque ora ela aparece, ora ela não aparece, às vezes eles usam o termo cidade, mas o tempo todo a gente vê eles usando outros termos para descrever o que a gente descreve como cidade ou o que a gente entende como cidade. Uma indefinição planejada, né, e uma estratégia política e econômica, né? Então passa aí, Matheus, vamos ver o que é essa indefinição planejada. Olha só, o processo de urbanização na China seguiu seu próprio padrão peculiar até o início dos anos 80, devido a uma regulação restrita do governo sobre a migração interna no país. Então existe, né, todo mundo sabe, um controle interno, né, da população da China. E nos anos 50, né, na segunda metade, o fechamento do mercado de trabalho pelo governo central e o controle rígido sobre o movimento de pessoas de áreas rurais para áreas urbanas. Então, esse foi o primeiro momento. Nos anos 60 e 70, os chineses perdem a liberdade para mudar a sua ocupação e a sua residência. Então, repara que são duas coisas. Não é simplesmente um controle migratório dentro do território, né? Não é que você não pode ir para uma outra, para Xangai ou para Pequim. Você também não pode mudar a sua ocupação. Então, se você está numa... E basicamente as ocupações são definidas como ocupação agrícola e ocupação não agrícola. Então, se você está numa ocupação, num trabalho agrícola, você não pode mudar para um trabalho não agrícola, né, de forma aleatória. Esse controle foi reduzido a partir dos anos 80, né, e ele ficou conhecido como Hukou, né, né, a partir dos anos 80 o mercado de trabalho foi sendo reconstituído e esse movimento populacional foi aumentando, né, então foi voltando a ter uma mobilidade maior entre os chineses ocupando o território e a partir daí começa a ter essa explosão e esse crescimento, né, urbano. É interessante ver também nesses documentos, né, históricos do Partido Comunista Chinês, que eu estou lendo ali no finalzinho, que desde que assumiu o poder, em 1949, o governo chinês definiu e redefiniu a definição de cidade 3 vezes. Né? E aí é curioso entender assim, como que ele faz isso, né? Porque que história é essa? Né? Então, nas províncias você pode ter cidades, vilas, seja lá o que a gente chame, né? Hoje eles usam o termo cidade, mas a partir de critérios estabelecidos pelo governo central, áreas do território eram consideradas urbanas e outras áreas não eram urbanas. E isso poderia mudar, né, ao longo do tempo. Esse status, né? Então urbano é um status, né? E nem todas as cidades, né, têm status de urbano, né, ao longo desse processo. Ele fazia com que, se você desse o status de urbano, fazia com que, né, o governo tivesse que garantir, né, a alimentação, o trabalho e a habitação. Pode passar o... Então, olha só que interessante. A gente destacou aí algumas palavrinhas iniciais aí. Critérios, área, ocupação agrícola e ocupação não agrícola. Né? Os critérios eram definidos pelo Partido Comunista Chinês. Se a cidade ou vila cumprisse os critérios, esses poderiam receber o status de urbano. Outras poderiam perder ao deixar de atender os critérios. E aí um exemplo dos critérios de 1955, que foram os primeiros critérios, né? Áreas com população de 100 mil ou mais residentes permanentes, áreas com uma população de 20 mil ou mais, onde se localizam escritórios administrativos de nível municipal ou superior, lógico que aí pegaria as municipalidades, Pequim, Xangai, Chongqing, áreas que tinham uma população de 2 mil ou mais residentes permanentes, sendo que 50% dos quais estavam em ocupações não agrícolas, e depois entre 1.000 e 2.000 residentes, sendo que 75% ou mais em ocupações não agrícolas. Então olha só que curioso, né? essa forma de organizar o território a partir então de delimitar áreas, né, com uma população, número de pessoas e a ocupação que esse número de pessoas exerce dentro desse território. Passa aí, Matheus.
Com isso, esse controle, né, sobre o território populacional, ele foi feito, né, pelo sistema RUCOL, né, criado em 1958, então repara que é logo depois da criação desses critérios. E a gente tem, né, esse controle da migração interna, onde o cidadão deve ser registrado ao nascer, semelhante ao funcionamento de um censo, e o registro do RUCOL contém essas informações demográficas básicas de cada indivíduo, que inclui o seguinte: o status, se ele nasceu numa área urbana ou rural, e isso já determina a ocupação dele, né? Se a ocupação dele vai ser não rural ou se vai ser rural, né? E o endereço legal, né? O setor de atividade, ou seja, mesmo numa ocupação rural, setor de atividade, alguma coisa bem específica, religião e descrição física. E aqui embaixo uma linha do tempo aí que mostra um pouco dessas mudanças, né, as fases do RUCOL, né, que vai desde um controle muito rígido até a década de 80, e repara que vai havendo uma abertura gradual, e é exatamente a partir do momento em que a gente tem as criações das zonas econômicas especiais. Então o RUCOL também ele começa a ser rediscutido e começa a ser remodelado. E a partir de 2014 que existe uma mudança muito mais radical no sistema do RUCOL, com uma transição visível, né? Existe uma discussão hoje, né, do Partido Comunista de extinguir o RUCOL, então ele está em processo de extinção. Hoje mais de 70% da população, né, é considerada população urbana, então eles têm esse RUCOL urbano, né? Então ele está se discutindo como fazer esse processo, mas tem um processo que está substituindo o RUCOL, que é aquele sistema de crédito social. Então repara que eles estão substituindo uma organização populacional territorial, muito, né, vinculado ao território, aonde as pessoas nasceram, né, o lugar de origem, migrando para um processo muito mais fluido, dinâmico e digital. Né? E aí com uma capilaridade sobre todo o território, né? Uma coisa muito mais fluida. Passa aí, Matheus. Então é interessante aí ver essas mudanças desde 2014 que permitiram que os trabalhadores da China se mudem para cidades menores e médias, com conforto de poderem ter acesso a serviços, assistência social, educação e médicos. Mas antes disso eles eram classificados como residentes rurais e só podiam reivindicar esses serviços em sua cidade ou aldeia natal. O objetivo, então, com essa abertura é criar esses clusters urbanos, que nós vamos ver aqui agora também, nessa aula hoje, em toda a China, o que ajudará cidades como Wuhan e Kancha. Então repara que Wuhan era uma cidade, né, sempre foi uma cidade muito antiga, né, inclusive com esse título de cidade, mas em vários momentos, né, dessa história, Wuhan não tinha título de urbano. Então é muito curioso, uma cidade milenar sem título de urbano. E Shanxia também, atrair imigrantes e aumentar sua produtividade. Então a conferência, aí, que é o terceiro pleno, né, o 18º, né, que foi o anterior, né, ou seja, 2015, 2012, quer dizer, ele, né, citou 3 áreas metropolitanas principais a serem desenvolvidas, que é o Delta do Rio das Pérolas, com Guangzhou no centro, que é exatamente onde está Shenzhen, né? Só que Guangzhou está no centro, mais dentro, né, da Bahia, ali, do delta do Rio das Pedras. O delta do Rio Yangtze, sendo Xangai o centro, e o Bohai, né, que tem Pequim e Tianjin, né, numa articulação em que inclusive hoje já virou um projeto novo, né, que é o Xianjin, e nós vamos mostrar lá, ou seja, é um projeto já inclusive de 2020, né, nós vamos chegar a um projeto de 2020, então esse aqui é 2012, tá? Vai aí, Matheus. Essas mudanças, né, elas são muito significativas porque o RUCOL, né, permitiu que o RUCOL fosse concedido a um investidor ou a uma empresa local. Então, né, a partir do momento que você cria uma empresa, né, ou se torna um investidor, você passa a ter esse RUCOL, você passa a ser um cidadão urbano, né, quem adquiriu uma casa, e isso também, né, mostra pra gente por que tantas cidades fantasmas na China, né, por que tanta construção de arquitetura sem ninguém morando, porque a partir do momento que você é proprietário de um imóvel, de uma casa, você tem direito ao RUCOL. Então, muitos chineses compravam imóveis, compravam apartamentos não para morar, mas para ter o RUCOL, para ter o direito de ir para um grande centro urbano, ou ter um diploma universitário, ou tiver um trabalho que os qualifique para esse processo acelerado de RUCOL. Pode passar.
Bem, Gabi, segue aí agora. Bom, gente, então, trazendo esse contexto que o Marcelo abordou, e assim, também o que a gente está tentando fazer é olhar para o que de toda essa gama de políticas, de estratégias que a China utiliza, o que disso também, através do CURAS, dos estudos do CURAS, mediante a China, o que a gente pode também entender que está sendo feito de novo. Desde da publicação do livro do Project on the City, o CURAS vai trabalhar com alguns conceitos. A gente destacou alguns deles para trazer hoje e está tentando até, de uma certa forma, atualizar com o que é mais novo e também com o que ele traz de mais novo, porque o The Great Leap Forward, né, que é o grande salto para frente, que é esse título que vai retomar a política econômica da China, né, ele foi publicado em 2001, mas hoje em dia o CURAS ele ainda tem muitos trabalhos, assim, de um ótimo conteúdo ainda sobre a China. Ele vem estudando a China desde essa época, desde essa época aí dos anos 90, mediante a abertura, né? Então, a gente vai trazer esse primeiro conceito, que é o cidade da diferença exacerbada. Ele vai falar, então, que a cidade tradicional busca uma condição de equilíbrio, harmonia e um certo grau de homogeneidade. A cidade da diferença exacerbada, pelo contrário, baseia-se na maior diferença possível entre as suas peças. Isso ele vai criar, esse conceito ele vai criar, então, observando, como o Marcelo pontuou, já essa explosão urbana do delta do Rio das Pérolas. E aí ele vai falar que são essas peças complementares ou competitivas. Em clima de pânico estratégico permanente, o que conta na cidade da diferença exacerbada não é a criação metódica do ideal, mas exploração oportunista do acaso, ou seja, são as estratégias econômicas que surgem no território, são essas coisas que são oportunistas, a questão infraestrutural, acidentes e imperfeições. Embora o modelo da cidade da diferença exacerbada pareça brutal a depender da robustez e primitividade de suas partes, o paradoxo consiste no fato de que ela é, na verdade, delicada e sensível. A menor modificação de qualquer detalhe requer o reajuste do todo para reafirmar o equilíbrio dos extremos. Então, essa coisa dos extremos, essa coisa dessa harmonia, é uma coisa que a gente vem utilizando para analisar o território chinês, né, de como a China consegue equilibrar. E aí, pode passar, Matheus. E aí, o que é atual que o CURAS vai trazer nessa questão desse equilíbrio é uma retomada que o CURAS vem tendo para olhar para o interior da China, olhar para as práticas rurais da China, e aí ele vai vincular com esse conceito, né? Então, aqui é uma entrevista do CURAS que ele fez para a Bienal de Arquitetura, que foi em Beijing, e ele vai falar que ultimamente ele está tendo essa tendência de olhar para o interior, para a área rural da China, e olhar para esses diferentes aspectos, olhar para essa coexistência de diferenças muito grandes entre uma China muito altamente e tecnologicamente muito urbanizada e também autenticidades locais da área rural. Então, e ele fala aqui, mas eu também vou olhar para a fórmula dessa diversidade, dessa coexistência diversa. O delta do Rio das Pérolas foi o início desse conceito, mas hoje em dia ele vem expandindo esse conceito para outras formas de diferença exacerbada, e aí o campo vai ser uma delas. Pode passar, Matheus. Então, ele vai dizer, né, que hoje em dia na China, uma das maiores, das mais radicais e maiores mudanças da civilização estão acontecendo na área rural. Mas nisso, desde 2014, o CURAS vem estressando esse ponto. Ele vai falar que a China está fazendo algo novo na história, está tentando ancorar a população no campo, e justamente por causa um pouco dessas contradições do sistema Roku também, que o Marcelo colocou, né? E então, em vez de migrações para as cidades, eles planejam trazer a cidade para... Nossa, desculpa.
a cidade para o campo. E isso o planejamento territorial chinês vai fazer através da questão da infraestrutura e da mobilidade, da telecomunicação. Por isso que, assim, a estrutura chega antes, a infraestrutura chega antes do que a cidade. Gabi, eu acho legal também a gente falar daquela conclusão, né, aquela hipótese que a gente estava, né, vendo hoje, de que parece que a separação, né, urbano-rural nunca foi um problema, né? Nunca foi uma questão para a China, né? Inclusive o Anderson até colocou aqui, né, no comentário aqui que o RUCOL sempre existiu, né? Ou seja, essa questão de olhar para o território, né, e organizar, né, as ocupações, a função, né, o provimento do território e sem separar, né, uma coisa da outra. Ou seja, a própria ideia do território unificado, né, das grandes infraestruturas, né, do grande canal, né, as grandes infraestruturas unificadoras, é algo que sempre fez parte da história da China e que a gente percebeu que quando o Partido Comunista assumiu, ele quebrou isso, né? Então teve, né, esse processo de interromper e de criar essa separação. Então foi aí que se enrijeceu o RUCOL, foi aí que começou a criar essa tensão, né, em direção à cidade, e a gente percebeu que a partir dos anos 80, 90, né, e principalmente atualmente, tem um retorno desse processo de organização territorial tradicional chinês. Né? Então, Exato, mas é algo histórico, exatamente, é algo histórico e assim, a gente vai entrar um pouco mais nessa questão, mas essa separação, ela vai ser muito ideológica e muito na época do Mao também, né? Que a gente vai depois explorar. Pode passar, Matheus. Pessoal, queria falar também que se a gente vai olhar a China antes do século XV, XVI, não tinham cidades, né? O que você tinha era o lugar que o imperador estava, aquilo era a cidade, aquilo era a capital. E quando a gente começa a ter o primeiro contato mais próximo com o Ocidente, é que começam a formar os primeiros núcleos mercantes, né? E isso se torna muito acirrado só depois da Guerra do Ópio, no século XVIII, 1830, até 47, eu acho. E na Guerra do Ópio é que a Inglaterra, França e outros países europeus, se não me engano, Holanda também, instituem cidades. Né? Instituem Xangai, Shenzhen, na verdade Shenzhen não, desculpa, Hong Kong e Nanquim, que já era capital, né? E mais duas outras que eu não me lembro agora. Então, tem esse formato também de a cidade colocada pelo Ocidente, né? Ou levada pelo Ocidente. Total. Na verdade, um aglomerado, né, de pessoa mercante que foi levado pelo Ocidente. Sim. Mas aí, né, retomando, então, o que o Curras, né, especificamente vai trazer é esse questionamento, né, de, assim, a partir dessa grande urbanização, para onde é que foi, para onde é que está o campo, né? Ele pergunta aqui, para onde foram as vacas, quando é que elas foram embora? Será que nós, como, né, nós humanos aqui, não conseguimos mais tolerar o cheiro delas? Mas aí ele vai trazer essa pergunta: o que a China tem feito de diferente para explorar essas conexões e como é que a questão da internet, a questão dessa nova infraestrutura está influenciando o território? Pode passar, Matheus. Eu fico passando aqui no meu. Então, um exemplo bom disso que o próprio Curras traz, né, mas que a gente tem um desenvolvimento expressivo no território da China hoje em dia, é o caso das aldeias Taobaos, que elas conseguem, são comunidades que produzem agricultura e eles vão vender os produtos deles através dessa estratégia de e-commerce com o Taobao, e isso vai praticamente gerar clusters rurais dentro da China. Então,
o interessante é ver que está vindo desenvolvimento, está vindo novas formas desse desenvolvimento, mas as características autênticas do território não estão se perdendo. Então, o que vai ser posto é que, embora a gente também tenha muito essa tendência de falar da explosão urbana da China, as áreas rurais elas também são um ponto de inflexão de novas práticas através desse serviço digital. E isso ressalta que o sistema político da China demonstra encorajar o sistema do campo, para além do da cidade também, ao mesmo tempo que mantém a natureza e a sua cultura. Pode passar, Matheus. E aqui vai ser um mapa mostrando mais ou menos a influência desse e-commerce e urbanismo, que a gente pode chamar, e como ele integra os territórios, como ele se torna inclusivo também, porque um dos relatórios mais recentes, agora de 2020, do Ali Research, que ele vai pontuar que, ao longo da pandemia, as aldeias Taobaos foram essenciais para as pessoas não entrarem em situações de maior miséria, maior precariedade econômica, poderem vender alguma coisa, poderem, né, se desenvolver, apesar do que estava acontecendo com a pandemia e com essa baixa, né, essa crise que a gente teve. Pode passar, Matheus. E aqui é só uns mapas mesmo mostrando a distribuição dessas aldeias, a densificação delas e como isso está se espraiando no território chinês. Pode passar. E aí, assim, só voltando para esse ponto, né, que isso aqui é uma das propagandas, né, do Partido Comunista, isso é de 1958, então, na verdade, essa propaganda é numa época em que a China está passando por uma fome muito grande, né, é uma daquelas épocas, assim, de fome e de miséria na China. Então, apesar disso, o partido também vai trazer uma narrativa, claro, mas, assim, essa agricultura sempre existiu, ela é histórica, essa territorialização, ela é histórica. Pode passar. E aí, esse é o outro ponto, assim, que a gente tenta trazer, e é harmônico. Ao mesmo tempo em que a cidade, no caso, o modelo industrial da cidade está se desenvolvendo, o campo também está se desenvolvendo, e isso é um pilar dentro da política, né? Pode passar. Agora eu vou passar a fala para o Marcos. Então, pessoal, a partir dessa abordagem que o Marcelo e a Gabi trouxeram, eu vou voltar um pouco aqui no processo de desenvolvimento e uma certa transmutação desse território urbano rural da China a partir da Revolução de 49, né? A partir da Revolução ali do Mao Tse-tung de 49. Só apresentando o livro que a gente está usando, que é o The Great Leap Forward, que é esse livrão vermelho aqui, ele é bastante denso, e entrando aqui nessa parte do Red, que ele vai falar sobre o título do livro é Ideology Shenzhen, né? Dessa parte. Ele vai falar um pouco, avançando aqui, sobre quais foram essas inspirações do modelo chinês, né, para esses processos territoriais né, que a Gabi acabou de descrever, o Marcelo está descrevendo também. Para isso, é importante a gente voltar no modelo soviético, né, da União Soviética, e a ideia da metrópole industrial. Aí o Curras fala que a ideologia vermelha, comunista ou vermelha, enraizada na instabilidade da metrópole, encontrou no dinamismo das cidades industriais um catalisador para uma busca elusiva de utopia. Estimulada pelo encanto da visão comunista, a ideia de boa metrópole tornou-se o fundamento das cidades do socialismo. Aqui já é uma outra ponta bastante complexa e, né, bastante densa de abordagem, que eu não vou me aprofundar, que é dessa estruturação do modelo soviético, né, da conjunção entre cidade e metrópole industrial, então da indústria convivendo ali no espaço da cidade, e como isso estava presente também na própria divulgação da época, né? Então aqui tem alguns pôsteres
dessa propaganda soviética das cidades, isso não só na arquitetura e no urbanismo, mas também nas artes, né? Tem essa divulgação desse livro aqui, né? Que é o Styles and Época, né? Estilo e época, assim, que aí conversa muito também com a ideia do construtivismo russo. Enfim, aí o Kurras vai falar que eles foram sempre concebidos em grande escala, que formaram o script, né, ou o código do destino das cidades sobre os regimes comunistas. À medida que os comunistas abraçaram a meta de transformar a sociedade, as cidades tornaram-se tanto palco de sua revolução quanto a medida do seu progresso. E aqui é um ponto também interessante, que aí linka também com a aula do Tiago, né, de algumas semanas atrás, que ele trouxe a questão do que não é ou, né, que eles não são contrapostos, mas são somados. Então, nesse próprio modelo soviético, a contradição que é bastante presente também, até na época eles se refletiram um pouco disso, do papel do arquiteto na cidade, o papel da própria metrópole, porque eles imaginaram que teria um objetivo, né, de progresso, mas ao mesmo tempo também tinha uma contradição ali com a ideia do proletário. Enfim, mas isso é perceptível que essa ideia de ir, essa soma, ela está presente aqui e ela vai ser levada também mais tarde para o modelo chinês. Aí ele continua, né? O fascínio dos comunistas pelo futuro se traduziu durante o século XX em tentativas de fundir as visões utópicas com as realidades das cidades modernas. Passa aqui. A imagem da cidade industrial foi adotada como símbolo da luta de classes vermelha. A cidade socialista era vista como uma gêmea invertida da metrópole capitalista. Enfim, isso aqui, como eu falei, é um ponto de inspiração para o primeiro modelo chinês e que também tem várias complexidades que a gente está em abordagem ainda. E só estou citando aqui porque ele vai ser essa fonte também de inspiração desse primeiro modelo, né? Deixa eu só voltar aqui. Tá. Após 49, o Mao Tse-tung ele firma parceria com a União Soviética. Então é exportado esse modelo de urbanismo, tendo essa conjunção, né, entre metrópole industrial, e o papel revolucionário das próprias cidades. Só que esse modelo ele não vigora por muito tempo, porque o Kurras fala que o Mao ele tem esse apelo muito ao campo, ele vem do campo, então ele acredita que esse papel revolucionário mesmo deve vir esses interesses revolucionários residem no campo e não nas cidades. Então, as campanhas vermelhas começam com uma expressão de lealdade ao urbanismo soviético, com base na industrialização, mas logo se encaminhou para uma rejeição furiosa desse paradigma. E aqui tem um ponto bastante interessante, um ponto notável, que ele fala que depois de abandonar inteiramente o papel revolucionário das cidades, né, primeiro ele adota esse modelo soviético, mas depois ele abandona esse papel revolucionário das cidades, ele ataca a própria ideia da cidade. Matheus. Oi. Só fazer um comentário antes de você passar. Que tem essa questão dentro da teoria marxista, né, a tomada do meio de produção, se a gente tem uma sociedade voltada para o urbano, quer dizer que é no urbano também que a gente tem boa parte dos meios de produção. E aí a estratégia, a tática leninista seria tomar essa cidade, né? E aí daí muito da Revolução Soviética se conforma nessa tomada dos meios industriais de produção. E quando isso chega para o Mao, que já conversava com a União Soviética há muitos anos antes deles, de fato, chegarem ao poder, o Mao, ele rechaça um pouco essa lógica e revoluciona a forma de fazer revolução um pouco
nesse sentido, já que ele faz uma revolução que vem do campo, né? Um modelo de revolução, inclusive, que foi importado por Cuba, porque a tomada de Serra Maestra e a descida para a cidade é justamente isso, né? Então, quando a gente... Então, para o Mao, e o Mao ele observa a capacidade de acumulação do camponês, né? Isso como meio de produção, como tomada do meio de produção, era mais importante do que a tomada industrial naquele contexto. Então, essa predileção de Mao pelo campo assim, faz parte do próprio conceito revolucionário maoísta. E tem um filme muito interessante que é o Balzac e a Costureirinha, que ele vai retratar dois estudantes na década de 70 que são mandados para os campos de reeducação. Eles são filhos de reacionários e aí eles são obrigados a trabalhar pelo menos 2 anos no campo para aprenderem a viver como chineses, já que os revolucionários eram muito infectados pelo Ocidente. Então, o que era a China para Mao era o campo mesmo, né? E eu acho que vale destacar também uma coisa que a gente falou até hoje nas nossas reuniões, que tinha essa separação, né, dentro do Partido Comunista Chinês. Matheus mesmo falou hoje, que tinha essa coisa de ter uma ala mais liberal e que daí ia adotar um pouco mais os modelos soviéticos, ia ter essa associação mais forte. Também tinha a outra ala que era essa ala mais da linha do Mao, né? E, assim, um ponto também que eu acho importante falar é que o Mao, ele vê isso como uma estratégica, né? Ele vê essa valorização do campo como uma estratégica, porque ele também entende que o desafio da urbanização na China, o desafio de trazer uma cidade que tem um modelo industrial urbano, vai ser muito grande para o território, né, como um todo. E ele se utiliza do campo como uma estratégia também, uma estratégia de diferenciação também e competição com a União Soviética. É interessante que eu fico pensando aqui, depois que ele abandona essa ideia de cidade mesmo, eu fico pensando que a China nunca, o Partido Comunista não resgatou ela inteiramente, conforme o modelo soviético era, né? Porque depois a gente vai ver a cidade, né, a partir da década de 80, né, com a criação das zonas econômicas especiais, a cidade já não é mais essa coisa bem definida, que é como a gente tem aqui no Ocidente. A ideia de zona, que é aquela coisa rizomática, né, que não tem um limite bem, tem várias trocas, enfim. São esses territórios, né, essas áreas que o Marcelo, né, falou no início da aula. Beleza. Então, após esse abandono da cidade, né, como o Danilo e a Gabi complementaram aqui, tem o que o Curra chama de deurbanismo, né, que é o período que ali consonante com um grande salto para frente, né, que foi o primeiro passo grande em direção à realização do objetivo de desurbanização de Mao Tse-tung, né? Essa industrialização do campo, que é a industrialização do campo e a autonomia das cidades. Isso foi impulsionado pela crença na capacidade do campo de transformar a China, bem como sua desconfiança no modelo soviético. Mao Tse-tung rejeita o urbano enquanto mantinha a indústria apenas como um fator econômico necessário. Lembrando que, né, como o Danilo bem colocou, essa indústria no modelo soviético ela fazia parte ali daquele urbano. E dentro desse processo de urbanismo também o Kurz vai falar do anti-urbanismo, né? Que a um nível conceitual o urbanismo deveria ser discutido como uma parte da grande unidade, uma vez que a grande unidade exigia a fusão entre indústria, agricultura, comércio, cultura, educação e defesa. Engendrou um urbanismo que não reconhecia a diferença entre o urbano e o rural. Era um urbanismo total. Aí deu origem a novos cenários urbanos,
melhor caracterizados em frases políticas como urbanização sem industrialização, urbanização livre de suburbanização, cidades a flutuar em terras rurais, essa frase eu acho bem interessante, ideias esculpidas em áreas urbanas e assim por diante. Assim, a industrialização na China socialista precoce concentrou-se no realinhamento das áreas urbanas e rurais. Se a industrialização era uma medida de urbanidade, ela eleva a intensidade urbana através de toda a paisagem. E aqui também é importante falar que esse processo de anti-urbanismo talvez naquele processo dos anos 60 ali, junto com a Revolução Cultural, que era o processo de adequação da complexidade dos objetivos do Partido Comunista, né, com a própria materialidade dessa transmutação, né, rural e urbana. Então, é um período de bastante reflexão dentro do partido, né? Então, daí, como a Gabi falou, se divide em duas vertentes, que é a mais radical e a mais liberal, né? Que entende que essa ideia tem que ser flexível um pouco. E aqui, nesse processo ainda de anti-urbanismo, tem a ideia... Só queria chamar a atenção lá, que eu acho que é muito interessante a ideia do anti-urbanismo, né, como uma negação é um reconhecimento da negação a nosso método ocidental, o processo de urbanizar, né? Então, repara que ele está falando o tempo todo de urbanização, mas ele não está falando de urbanismo, né? O urbanismo é uma coisa nossa, né? Então, o anti-urbanismo não significa que não é contra o urbano, não, é essa diferença entre ter o urbano e o rural juntos, né? Eu acho que isso é bem interessante, essa análise, né? Fica bem claro isso. Mas vai lá, pode seguir. E justamente isso é a ideia das downways, né? Que é logo ali década de 60 também, que são esses planos que visam ter, como se fosse uma comuna mesmo, que tem indústria, tem construções, tem comércio, tem lazer. Então, é uma ideia disso conviver tudo junto ali, né? E aqui tem essas imagens que eu peguei do livro do Curras mesmo, que os grandes líderes aqui do Partido Comunista planejando essas comunas, né? Essas downways. E que, Matheus, também faz a gente lembrar muito uma coisa que a gente vai falar mais para frente, que é Brasília, né? O planejamento da superquadra. É algo associável, facilmente associável. O interessante disso tudo é que eu acho que tem vários pontos, né, de inflexão assim, que ficam durante esse processo que, enfim, tem bastante link, né, com o que a gente vê em Brasília, as cidades lineares que a Gabriela vai falar mais tarde também. E, enfim, com essa China de hoje, com a China de antes também. Então, aqui essa imagem também é o exemplo desse conjunto de downways, né, que formaram a área de Beijing, né? Então, aqui é um layout industrial que foi proposto pelo Plano Urbano de Construção de Beijing em 82, ainda nessa ideia das downways. É interessante que esse modelo de downways, quando a gente vai para o modelo soviético também, voltando um pouco, são as micro-yongs, uma coisa assim, eu vou confirmar o nome e coloco no chat depois, que também é essa ideia de tentar arregimentar numa mesma materialidade a ideologia de produção, a ideologia comunista, enfim, e a questão das indústrias, do bem-estar. É bem interessante esses modelos também. Aqui é um pouco essa ilustração, né, essa pintura do que seria essa comuna. Então, tem indústria, tem habitação, a própria cultura. Então, a plantação, né, de uma plantação aqui, a área rural. Daí a gente chega no infrared, né, que é mais para nos anos 70, no final dos anos 70, no começo dos anos 80, que é um período muito influenciado pela ala liberal do partido, e aqui já também começa o governo o período Deng Xiaoping.
que o infrared ele é impulsionado pelas forças da economia global. Impulsionado pelas forças da economia global, o Partido Comunista Chinês salvaguarda sua ideologia totalitária, avançando para o espectro invisível da política. E aqui também é um período histórico que é de declínio da própria União Soviética, né, ali na década de 80. Então, esse é um ponto também de observação interessante. E o infrared é uma estratégia encoberta de compromisso e de duplo padrão, uma inversão preventiva da história que liga o idealismo do século XIX e as realidades do século XXI. E é um período também de aproximação da China com os Estados Unidos. Essa capa aqui é de 1981, se eu não me engano, ou 85 por ali, em que o Deng Xiaoping ele é eleito pela Time o Homem do Ano. Ele foi eleito mais outras 2 vezes só nessa década. Essa imagem também aqui é bem emblemática dessa relação da China, né, com os Estados Unidos, que o Curras vai chamar de livro. É interessante que ele faz toda uma contextualização desse sonho americano com as ideias do próprio Partido Comunista, né, que não há nem de longe um abandono, mas é uma reconfiguração de interesse mesmo, visando esse desenvolvimento chinês, né? E aqui, como eu falei, a ideia da cidade, né, do desenvolvimento da cidade, é onde surgem as primeiras zonas econômicas especiais, né, a de Shenzhen, e não é aquele modelo fechado de cidade, é a ideia de zona mesmo, né, que é uma coisa mais ampla, mais conectada, mais rizomática, enfim. E aqui é um trecho do livro, né, que ele fala que para salvar a ideia de propriedade comum, o partido primeiro tomaria emprestado o sonho americano e reconstruiria seu terreno ideológico na competição cotidiana entre interesses privados. No início da década de 80, o partido lançou uma série de campanhas ideológicas como as que marcaram a sua história. Lançou a política de portas abertas e introduziu a noção de uma economia realista. Consistente com seu princípio de conflito inerente, a ideologia do infrared mudou a prática política marxista-leninista maoísta de uma posição abertamente antagonista em relação ao capitalismo para uma que aceita compromissos entre uma economia planejada centralmente e o mercado. E essa ideia aqui é bastante interessante. No livro, o Curras volta até Lenin, né, que ele fala, não com essas palavras, mas fala que para atingir o desenvolvimento, né, ele encoraja as pessoas a ficarem ricas, né? Enfim, isso é uma coisa também que o Deng Xiaoping adotou nessa época. Aí aqui são imagens de Shenzhen, né? E ele fala que a ideologia infrared utiliza o mercado e a imagem a serviço do marxismo. É interessante pensar como a metrópole está inserida nesse processo aqui das zonas econômicas especiais, mas talvez sem as contradições daquela metrópole industrial do modelo soviético, enfim, dos anos 50, né? Aqui é zona. Só falar um pouquinho sobre as zonas econômicas especiais, né? Tem um próximo slide aí que mostra. Que foi nesse modelo, né, político, né, de organização territorial, né, e foi uma primeira experiência, né, que é essa experiência que o cara acabou de falar agora do infrared, né, que é essa segunda camada, né, a partir de um processo, né, de comunismo, né, do socialismo, né, de referência do socialismo, você traz essa abertura, né, para o mercado. Então começa a entrar esse diálogo, né, com o mercado mundial, e isso se traduz nas zonas econômicas especiais, que são áreas delimitadas no território chinês, destinadas a receber investimentos externos e a comercializar, né, a ter um comércio, né, mais livre, menos burocrático, com, né, o exterior da China, né? Então é o lugar onde
começou, né, que se iniciou, né, as primeiras indústrias, né, as primeiras empresas, por exemplo, americanas, começaram a fazer uma transferência, né, industrial para essas áreas, e numa estratégia bastante interessante, né, de que a própria regulamentação política, né, dessas zonas econômicas especiais era sempre já considerada como algo experimental, né, então algo que permitia que, né, a China se abrisse o mundo, né, para o mercado mundial, principalmente para o Ocidente, mas nessa experiência é interessante perceber que perdi o nome do lugar. Mas essa proximidade, né, com Hong Kong, né, fazia com que o que antes, né, estava ali na colônia, né, ou seja, uma presença já do Ocidente naquela região, ela fosse, né, contaminada para dentro do território, então ela já meio que chupa um pouco podemos dizer assim, do conhecimento, da indústria, né, da referência que Hong Kong já era para a Ásia. Então podemos dizer que é um espaço de experimentação que aprende, né, então ele está ali para receber, né? E na própria política de inserção, né, de investimentos, a transferência de tecnologia, a transferência de know-how para os chineses, né? E isso é claramente visível hoje, né, nesse experimento que foi Shenzhen, e hoje Shenzhen ele, né, ela já está na vanguarda, né, da tecnologia mundial, né, já consegue, né, competir aí de lado a lado com o Vale do Silício. Então é isso. Pode ir. Essa estratégia, Marcelo, ela também vai se sofisticando à medida que eles foram aplicando em outras cidades, né? E o que a gente enxerga como fases dessas zonas econômicas especiais, que quando chega em Xiamen, por exemplo, ele já tem uma estratégia voltada para captar recursos de Taiwan, né, e interiorizar essa, ainda não tão forte, mas já começar uma interiorização. E, por fim, quando a gente chega em Xangai, já na década de 90, a lógica mudou completamente e o objetivo em Xangai, por exemplo, já não é mais um objetivo de industrialização. Vocês estão me ouvindo? Desculpa. Tá. E aí já não é mais um objetivo de industrialização, é um objetivo de trazer grandes empresas de financiamento, de bancos, empresas de seguro, grandes escritórios de advocacia e, claro, indústria civil, né, que vai fazer a parte da infraestrutura para depois, no caso de Xangai, estando na frente do rio do delta do Yangtze, interiorizar esses recursos, esse desenvolvimento. Então, primeiro para Xangai, depois para o delta do rio, e em seguida para a China, prestando serviços, né? E já numa lógica de planejamento muito avançada, se tornar a capital do mundo, o que Nova York já foi um dia, né? Se tornar o polo de infraestrutura e de desenvolvimento do mundo. A ponta de lança da China, né? Caiu o Matheus. O Matheus caiu, eu tentei aqui botar para compartilhar, mas eu não estou podendo. Tá dizendo que eu não consigo. Mas se quiser, eu estou com um slide aqui. O Danilo tem que liberar. Vou pegar ela como cofre, né? Se você, Danilo, está no slide 36. Deixa eu tentar transmitir aqui, então. Porque eu estou sem poder compartilhar, tá dando host. Agora você pode. Agora eu posso? Tá, agora eu vou. Pronto. Vocês estão vendo? Uhum. Como é que eu tiro isso aqui? Peraí, como é que eu tiro a gente? Não tira, não tem jeito. Mas vocês estão vendo aqui esse pedaço aqui do meu... 47? Ai, pronto. Ai.
Peraí. Ah, pronto. E agora ocultar isso. Como é que sai isso? Desculpa, gente. Não sei tirar isso aqui. Mas tá bom. Não aparece para a gente, pode ficar tranquila. Ah, tá. Bom, então, trazendo um pouco, voltando, né? Porque o que a gente está tentando fazer agora, eu voltaria um pouco, né? Porque a gente já se aproxima do momento da China de abertura, né? Que o infrared, mesmo assim, o Koolhaas, ele vai trazer esse conceito do infrared justamente ali em 1978. E o infrared vai ser essa inflexão, assim, de apropriação de conceitos, né? No meu entendimento, é um momento de apropriação de conceitos que a China é forçada a fazer, ela tem que se camuflar, ela tem que camuflar um pouco da ideologia dela para avançar no desenvolvimento dela territorial, tecnológico e em vários outros sentidos. Vocês estão vendo mesmo, gente? Tudo certo? Eu não estou vendo vocês, mas... Tá certinho. Certinho. Tá, obrigada. Ótimo. Então, assim, mas como o Matheus também pontuou, e isso é uma coisa que também faz parte dessa cultura da China, essa cultura política, e o infrared ele também vai evidenciar isso, é que a China, de uma certa forma, ela tem um momento que ela se abre para entrar em conexão com o mundo. Então, assim, como o Matheus falou, teve uma época em que a China, ela vai, em 1950, os especialistas do mal, eles vão para a União Soviética, eles veem o que está sendo feito no urbanismo, eles voltam para a China, mas eles aplicam a Downway, que é um tipo muito específico de planejamento territorial. O próprio infrared também é isso, porque, assim, a China não virou capitalista em 1978, ela aplica flexibilizações, ela se apropria de alguns conceitos, mas ela sempre vai estar realmente aplicando um muito mais particular no território dela. Então, em um certo momento, que é esse ano de 1950, a China ela vai se apropriar do conceito de cidade linear. Mas o conceito de cidade linear, nesse momento que a China se apropria dele, que é 1950, esse conceito ele já existe há 30 anos atrás. E, na verdade, ele já tinha sido reelaborado pelos soviéticos através de uma visão, porque ele também, esse conceito de cidade linear, ele trazia uma visão progressista, ele trazia uma visão de organização espacial pautada em um modelo urbano industrial. Então, esse momento aí eu vou agora entrar um pouco nesse conceito do que é essa cidade linear e como ela até hoje pode ser vinculada com as práticas atuais do planejamento infraestrutural da China. Bom, e aqui é só uma propaganda também do Partido Chinês. A gente tentou procurar umas propagandas antigas e vinculando com essa temática. Então, aqui, desse conjunto aqui de artistas, é um cartaz sobre a construção ideológica socialista, sob o lema de mirar alto, alcançar resultados maiores, mais rápidos. Então, é muito essa coisa, né? Essa sensação também que o Great Leap Forward vai trazer, né? Ideológica, assim. Deixa eu ver aqui como é que eu vou... Então, esse conceito da cidade linear, né, o conceito copyrighted do Koolhaas, ele é um conceito em que a economia do mercado socialista define o presente como uma era de justaposições oportunistas e usa a cidade linear como um projeto para um quebra-cabeça ideológico de formas e propagandas urbanas. Esse é um ponto, assim, o infrared, ele vai se voltar para essa propaganda da cidade, que na verdade nem vai ser a cidade, vão ser as zonas especiais econômicas. Então, essa é outra inflexão de reapropriação e reformulação de um conceito que a China vai fazer. A economia de mercado socialista expõe, portanto, a cidade linear como semelhante ao pitoresco. O irracional é racionalizado, planejado segundo uma lógica que encontra beleza na desordem e virtude no bizarro.
Mas aí, como eu estava falando, na verdade, o conceito de cidade linear nasce lá em 1892, através da teoria das cidades lineares, por Arturo Sorimata. Depois, esse conceito ele vai se dirigir para outros urbanistas e arquitetos, né? O Tony Garnier, com o projeto de uma cidade industrial ideal, em 1914, e em 1929 pelos russos, né? Ivan Leonidov, através do projeto para a nova cidade de Magnitogorsk. Mas aí eu vou entrar mesmo na teoria das cidades lineares, do Arturo Sorimata. De acordo com o Arturo, a cidade linear, ela se pauta em uma cidade que é extensível através de um eixo principal que é um eixo viário. Então, algumas questões, assim, algumas características gerais que ele vai trazer fusão entre campo e cidade, ele vai falar da ruralização da vida urbana e da urbanização da vida campestre, então isso a gente vai ver muito na China. O desenho está subordinado ao traçado da circulação e do serviço. Então, como a gente pode ver aqui, esse é o eixo, é a via principal, e ela é a circulação ela vai ser a linha de desenvolvimento dessa cidade. E aí, consequentemente, no caso dele, vai ter um abandono de estruturas tradicionais, como quadras e praças. No entanto, outros urbanistas já vão trazer outras leituras, como a gente vai mostrar adiante. E então, a dispersão urbana, ela vira um elemento organizador, ao contrário do que se fazia com as cidades policêntricas e cidades-jardins, que tentavam concentrar os terrenos urbanos, né? Ele vai defender essa ideia de dispersão urbana justamente por entender que as cidades policêntricas, as cidades-jardins, as cidades do modelo ocidental, né, elas vão gerar a competição e a disputa do centro daquele núcleo. Então, vai gerar especulação imobiliária. Isso ele já previa desde 1892. Então, ele vai falar, olha, uma cidade, para ela dar certo, ela precisa poder se estender infinitamente e ter nesse eixo central o ponto o seu partido urbanístico, né, que é a circulação, é o ponto de funcionalismo, de eficiência da cidade, essa linha de desenvolvimento. E ele vai ressaltar muito que o transporte é um problema fundamental do planejamento urbano, mas que através desse desenvolvimento linear com o transporte ferroviário, ele vai destacar a questão do transporte ferroviário, a cidade ela vai se tornar mais igualitária, mais propícia para todo mundo. E essa linha linear, ela não vai ser só de circulação, mas ela também vai ser de serviços, de abastecimento da cidade, equipamentos públicos básicos. E aqui o que ele fala, né, sobre essa questão do preço, da questão imobiliária da cidade. Bom preço de terrenos e comunicação rápida, frequente e econômica. E aqui é um plano para Madrid, né? Na verdade, ele faz 2 planos para 2 cidades, Madrid é uma delas, mas tem outra cidade também que, desculpa, esqueci o nome, mas está aqui no slide. Então, é uma visão, assim, muito interessante, porque ele vai falar dessa possibilidade de uma cidade perfeita, de que uma cidade perfeita seria aquela que se estende ao longo de uma via única, com uma largura de 500 metros e que se estenderá, se necessário, de Cádiz a São Petersburgo, de Pequim a Bruxelas. Então, essa linha de circulação, esse trecho especificamente me fez pensar muito na questão da nova Rota da Seda, que essa linha de circulação infinita e esse exemplo, né, Pequim a Bruxelas. Então, essa concepção de cidade como rede urbana, né, que o Arturo Soria vai trazer. E aí, continuando, né, a partir dele, aí vai ter essa associação da cidade linear através dos russos, né, continuando, né, a partir de 1930 vai ser Nikolai Militin, com o projeto de Stalingrado e Sotsgrad,
Em 1942, o Cian, né, que é a época de ascensão do Cian, ele também vai se incorporar, e é o Le Corbusier que vai redefinir esse conceito da cidade linear através de um projeto dele, na verdade, através inicialmente do projeto da cidade industrial linear, e depois com o livro também, e projeto 3 assentamentos humanos. E aí, quanto a essa cidade linear socialista do Nikolai Militin, vai ser Militin, ele vai continuar defendendo essa ideia da linearidade, né, a linha como eixo de infraestrutura e mobilidade, a fusão do racionalismo fordista e da cidade linear, da cidade jardim. Então, mais uma vez, a gente vê que a harmonização entre áreas verdes e ambiente construído está ali. E aí ele vai falar que é necessário ter assentamentos de baixa densidade com áreas verdes. E esses princípios dessa cidade linear soviética vão ser os que vão servir de inspiração para as teorias do planejamento urbano do Le Corbusier. E aí, entrando, assim, eu estou passando bem rápido, gente, porque não vai dar tempo, mas... e aí o outro de destaque é esse projeto do Le Corbusier, os 3 estabelecimentos humanos. E o que é interessante de destacar aqui nele é que ele já vai trazer a ideia dessa cidade que junta tanto um desenvolvimento quanto áreas de reservas, e que as próprias zonas econômicas especiais também vão se associar a esse conceito, né? Então, ele fala que a cidade industrial linear tem uma consequência de significado crucial, que tem o valor de um princípio. Ela cria puras reservas camponesas, vastas reservas, e ainda assim estabelece a contiguidade mais pura imaginável entre a terra e a indústria. Então, mais uma vez, é a harmonização do encontro entre esses 2 polos que são opostos, o camponês e o trabalhador. Uma contiguidade que sinaliza a possibilidade de contato, uma terra limpa, revivida inteira, uma indústria brilhante, otimista, radiante e em ordem. Uma reversão da vida industrial, apesar dessa vida industrial ainda existir, né? Ainda voltando ali, uma coisa que é interessante a gente reparar, aparecem pontos, né? Então a gente vê numa transição, né, histórica, disso que a Gabi está apresentando. A partir do movimento modernista, a gente começa a ver pontos aparecendo nessa linha, né? E são pontos, que são pontos, né, atratores, assim, pontos específicos, né? Puxando uma centralidade, né? Que eu acho que isso que vai chegar em Brasília, né? Os cruzamentos, né, como a gente estava falando hoje, né, Marcelo? É interessante mesmo ver isso, essa diferenciação entre o soviético e a teoria das cidades do Arturo, é a linha, só a linha mesmo, infinita, com o que vai acompanhando ela, mas já quando a gente entra no Le Corbusier, que ele vai trazer essa diferenciação. De fato, o Le Corbusier ele vai trazer muito mais uma liberdade formal, uma liberdade de desenho, que vai começar a modificar isso e trazer esses encontros de polos, né? E ele traz um monumento também, né? Que sim. E que aí a gente já vai olhar para Brasília dessa forma, né? Mas aí continuando, aí outros projetos que a gente pode destacar é o Golden Lane Project por Ellison e Peter Smithson em 1952, e aí em 1957, que é a época do concurso do projeto de Brasília, o Lúcio Costa, e em 1960 vão ser 2 projetos de destaque que a gente traz aqui, é o projeto Toulouse para uma comunidade no subúrbio de Lemiré, o Jorge Candiles e Chad Woods do Team X, e o projeto Tokyo Bay por Kenzo Tange. Como a gente realmente tem que escolher os principais, né, a gente vai focar aqui em Brasília. E aí, Brasília, isso aqui é um trecho do próprio Lúcio Costa, né, ele vai definir Brasília, capital aérea e rodoviária, cidade-parque, sonho arque secular do patriarca. Então, esses são os pontos de associação e de
do que traz, né, essa cidade linear do Arturo, porque o Lúcio Costa ele vai falar da cidade-parque, então mais uma vez é essa harmonização e esse protagonismo da circulação através do eixo viário. No entanto, então, assim, volta para a questão também do desenvolvimento em linha, né? Como a gente vê até pelo desenho mesmo, até pela definição dele, do desenho dele. Ele vai falar, nasceu de um gesto primário, de quem assinala um lugar ou dele toma posse. Ou se caracteriza pela simplicidade e clareza do risco original. No entanto, vai começar a ter essa questão do cruzamento, é uma nova configuração também, de uma certa forma, né? Então, o cruzamento vai criar um ponto de atração, né? Que no caso de Brasília vai ser o eixo monumental, como o Marcelo falou. Mas aí aqui é só também, mais uma vez, destacando a questão da circulação viária, né? Desculpa, vamos ver aqui. Da circulação viária, aqui das tesourinhas, né? Desse princípio também de caminhar na cidade, né? Que vai ser o princípio da superquadra, mas que daí, como na época havia, né, a condição muito rodoviarista, né, o que vai pautar mesmo o transporte maior é a condição rodoviária. Mas aí, né, Interessante então... também. E a não divulgado, né, não ser uma coisa assumida, né, mas a reprodução, a semelhança fiel do bloco soviético, né? Das quadras soviéticas, né? Sim, e Brasília também, né? Vai se apropriar disso, Então, aí, já pulando para um outro conceito, mas, enfim, a gente vai tentar amarrar aí esses conceitos, vai ter também o conceito do bloco, através do Curras. Então, ele vai dizer que na zona, né, voltando aí para a ideia das zonas especiais econômicas, na ideia, na zona, o bloco é um ideal de versatilidade do infrared, uma unidade ideológica. Sua extensão teórica e física pode ser esticada ou diminuída para absorver a imprevisibilidade do mercado. Os blocos conformam o terreno teste onde a oportunidade e as falhas do mercado se desenrolam, estruturadas em fases relativas à busca pelo controle ilusório. E aí, o que eu trago, assim, para a gente ir voltando, né, na questão, então, tentando juntar a questão da linearidade do bloco, né, aqui é a planta baixa o mapa de Shenzhen, e aqui esse primeiro plano, esse master plan, né, esse plano diretor de Shenzhen, feito pela Academia de Planejamento de Pequim. E aí o que dá para evidenciar é que existe o bloco, mas existe também a questão da linearidade, aqui apresentada pela estrada Shannon, em Shenzhen. Então, dentro da zona, o bloco não denota mais a convenção ocidental, o núcleo urbano com a escala, o bairro, o público, o privado. Em vez disso, há um tema, um centro de atividade comercial no centro de cada bloco. Esse mosaico de experimentos econômicos dependente do mercado é a essência do urbanismo da zona. E ele vai ter esse tema justamente pela questão dele poder se apropriar, dele ser oportunístico, poder se apropriar do que o mercado também vai definir como o ideal para se proliferar ali. Então, como eu falei, aqui é um mapa mais atual, a via principal aqui, a Shannon Road, né? E que aí o Curras vai falar, na verdade, é o único elemento que conecta todos os 5 blocos, né? E que confere essa configuração geral linear à Zona Especial Econômica de Shenzhen. Então, é nessa questão que Shenzhen vai se aproximar desse conceito de cidade linear. E aqui é só para também destacar que esse layout, né, da zona, ele é grosseiro, supostamente grosseiro, para permitir que os experimentos preencham os espaços em branco, ou seja, permitir que essas flexibilizações elas tomem conta do território e construam esse território, né? Então, ainda que exista um plano, de uma certa forma, existe uma face de indeterminação, de caos, que é o que também vai abrir espaço para as políticas mais
pragmáticas, não é paradigmático aqui não, gente, é pragmático, tá? Teve um erro aqui, o erro de digitação. Mas aí, retomando essa questão da linearidade, um ponto que eu acho de destaque para a gente é pensar, na verdade eu vou passar primeiro para esse slide, depois eu volto. Pensar que essa questão da cidade linear, ela está muito posta nesse planejamento nacional do território chinês através da ferrovia, né? Aqui a gente vê a expressão dessas linhas através do desenho ferroviário que a China vai ter. E isso é interessante também de perceber que a China, ela vem o modelo urbano chinês, ele está em transição de uma urbanização que foi uma construção em larga escala para uma retomada da melhoria dos recursos existentes ou estocados, mas esse ajuste infraestrutural, que é o que vai permitir essa volta para o interior também, né, da China. E aí, só para contextualizar, né, essa questão, eu acho muito interessante também, porque até o início do século XXI, a China tinha um sistema ferroviário altamente precário. E aí, a partir de contar o mapa aqui, 2008, 2010, essa estrutura doméstica ferroviária vai começar a ser construída através do apoio de bancos, né, estatais chinesas, como o Banco de Desenvolvimento da China. E, de fato, enquanto a China investiu cerca de 9% do seu PIB em infraestrutura nas décadas de 90 e 2000, a maioria das economias emergentes investiu apenas entre 2% a 5% do seu PIB. Tem toda uma relação de saída da crise, né? Esse investimento em infraestrutura como um ativo fixo na China, mas eu acho que o principal é essa possibilidade de expansão e também o fato de que outro dado importante de ser dito é que hoje em dia a China é a maior, apresenta a maior malha ferroviária de trem-bala do mundo, né? Mais ou menos, acho que, se eu não me engano, são 2/3 se concentram na China dessa malha de trem-bala. O Gabi, Aí no slide mostrando aí agora, olha só que importante, o Ministério de Habitação e Desenvolvimento Urbano Rural. Né? Aqui no Brasil a gente tem o Ministério da Agricultura, o Ministério de Desenvolvimento e Infraestrutura, já tivemos o Ministério das Cidades, né? A gente tudo separado. Lá é o urbano rural. É muito legal. Justamente, é essa visão mesmo, realmente é a visão política, é a visão territorial mesmo que é muito diferente, né? Danilo, você ia comentar? Eu ia perguntar o mapa, o azul são os trem-balas, certo? Deixa eu ver, Linescapable, isso, 300 km por hora são esses de azul. Velocidade, mas aí varia as velocidades. 200, 300. Não, mas eu acho que todos esses são trem-balas, mas é isso, varia a velocidade, exatamente. Que a gente pensa, se a gente pensar que um dos períodos mais desenvolvimentistas do Brasil foi justamente na opção do transporte viário, né? Uhum. Exatamente. Olha só, isso aqui é um estudo, né, um projeto atual, né, um projeto feito recentemente pelo partido, né, que é uma nova experiência, né, uma nova visão urbana, né, eles chamam de uma nova área de teste, né, um terreno de teste, que é um cluster, mas como uma área estratégica de desenvolvimento econômico e industrial. Então, passa aí, Gabi. E é interessante, né, que ele traz essa ideia do cluster, né, da linearidade, a gente percebe isso, que é muito claro, um projeto atual, né, que tem essa leitura, então isso aí já é uma das estações do trem-bala, né, do sistema de trem-bala, sistema de alta velocidade. Repara que é uma estação que está sendo construída no meio do nada, né?
não tem nada ao redor da estação. Então, é muito interessante a gente perceber isso, notar que primeiro vem a linha, né? E literalmente a linha ferroviária, né? E a linha de trem de alta velocidade. E ela chega ali e a partir dali já está criando esse eixo linear de desenvolvimento, né? Passa aí. E os blocos, né, Marcelo? Vem a linha e aí os blocos, né? E aí repara que a gente até destacou a palavra área, né? Porque isso também foi uma coisa que apareceu lá em cima, né? Quando a gente estava vendo, né, tentando entender a organização do território chinês, né? Que o tempo todo falava uma área com tantas pessoas, com tal ocupação, né? Então sempre se referindo a áreas, né? A questão não é cidade, vila, vilarejo, né? Não é isso. A questão é uma área com quantos habitantes, com qual ocupação, né? E isso, né, se é cidade ou não importa. E mesmo porque a cidade pode ser urbana e pode também não ser urbana, né? Então, a cidade não é o centro da questão, né? Não é o que está... Né? E repara que também, desde o início, né, a área, né, é uma discussão de uma área que é urbano-rural. Então, as duas coisas juntas o tempo todo, né? E aí, essa zona de desenvolvimento econômico, né, repara que ela não é uma zona econômica especial, ou seja, já é um passo, né, adiante, aí, o passo mais recente, né, que eles falam que são novos distritos com estratégia significante. Né? Então, Xangan é uma nova área que pretende construir o mais avançado sistema industrial. Uma área com 110 milhões de habitantes, né, e o Master Plan de 2018-2035, aprovado pelo governo central, não considera a cidade como uma unidade independente. Então, eles ainda afirmam isso, né? Não interessa isso, mas considera a união entre Pequim, Xangan e Tianjin. Então, essa linearidade. Né? E essa nova área terá uma estratégia significante de coordenar o desenvolvimento de uma vasta região, né? Então, eles falam de City Cluster, né? um core regional, com foco na recuperação ambiental da área, que é uma área que tem uma degradação ambiental muito grande, uma área que foi intensamente poluída por indústria, né? E aí tem uma questão ambiental, ou seja, é uma área para experimentar essa expansão, né, esse retorno que a Gabi trouxe lá do início, né, do curso, né, esse retorno ao campo, mas é muito mais o retorno a essa linearidade, essa ocupação do território como um todo, né, e eu acho que a partir da abertura das zonas econômicas especiais e a própria experiência de Xangai, né, ficou muito evidente essa coisa de focar no centro, né, dos polos atratores, e agora eles estão percebendo, não, a gente não pode fazer isso, temos que voltar às nossas origens e voltar até a linearidade, né, espalhar mais, ocupar o urbano-rural, né, pensar o urbano-rural e não apenas a cidade, o urbano. Né? Então já entra com essa experimentação, e é uma experimentação de ser uma área altamente, né, desenvolvida industrialmente, mas também energética e ambientalmente. Né? Pode passar aí. O Anderson levantou a mão. Você quer fazer uma pergunta? Professor, todo mundo me ouvindo aí? Tá tranquilo? É só a questão seguinte, é só um apontamento, porque essa discussão de urbano e rural, eu tinha feito um apontamento sobre a questão do ROCOU, e eu acho que é interessante, talvez esclareça um pouco o pessoal, é o seguinte, diferentemente do nosso modelo, que é muito focado a equipamentos urbanos, se define cidade aqui no Brasil, que equipamentos urbanos definem cidade. E não tendo os equipamentos é zona rural. Isso aí é o modelo legal de urbanização no Brasil, que é um modelo muito padrão no Ocidente. O modelo chinês, isso mesmo na antiguidade, por isso que eu falei que o ROCU é algo anterior, o modelo de administrativo chinês ele está mais vinculado às características produtivas daquele território. Ou seja, você pode ter equipamento, exemplo aqui Minas Gerais, Itabira, nós temos equipamentos urbanos, tal, consideraria a cidade de Itabira uma cidade urbana. Mas, para um modelo chinês, e é um modelo fluido também, isso vai depender dos planos econômicos que estão vigentes, Itabira, né? poderia ser considerado uma zona rural. Por quê? Porque lá
a cidade está baseada economicamente quase que só na extração mineral. Então, se é extração mineral, rural. Não é o modelo em si a característica urbana, igual a gente tem de equipamentos urbanos, é mais aquele modelo produtivo que se exerce ali e que isso pode mudar ao decorrer do tempo também. Então, cidade mais é isso mesmo. É só esse apontamento aí para talvez ajude a esclarecer. Você só reafirmou, né, confirmou aí, né, outras palavras, é isso que a gente, essa é a nossa percepção mesmo, é isso mesmo. Que esse olhar para o território a partir, né, que eu estava falando, que são as ocupações, né, e, né, a organização da população, ou seja, essa questão produtiva, né, a ocupação. Né? Outra coisa também que a gente estava discutindo hoje à tarde, né, que a nossa leitura que a gente faz, né, urbana, é muito a partir da paisagem, né, do que está construído. Né? Então, é o que você falou, equipamentos urbanos. Então, se a gente vê um grande número de edificações, isso a gente identifica como urbano. E lá não, precisa ter esses critérios de, né, ocupação, o que as pessoas estão fazendo. Então, tem uma foto que eu gosto muito de mostrar, eu não pus na apresentação dessa vez, que é a Torre Eiffel. Né? Eu acho que o Thiago mostrou a Torre Eiffel numa área remota, vazia. Ele até mostrou, falou que ele esteve lá, visitou, que ele quase perdeu o trem para voltar e ficou preso lá, não conseguiu sair de lá, né, dessa cidade que era uma cópia de Paris. Tem uma foto que mostra assim, exatamente bem próximo da Torre Eiffel, e embaixo da Torre Eiffel é uma plantação de arroz. Né? Então, para a gente, pelo construído, né, pela paisagem, a gente identifica aquilo como cidade, mas para a China aquilo lá é uma área rural. Né? Então tem essas nuances, né, que torna bem mais complexo, né, bem mais sutil, né, essa análise do desenvolvimento territorial. Aqui é o master plano dessa cidade, e eu queria chamar a atenção né, observar esse desenho, né, esse master plano inicial, é a linha do trem-bala atravessando aí, tá vendo que é um arco, né, tendo a estação de trem como ponto central, mas esse desenvolvimento linear, na verdade, é uma combinação. Então, esse é um dos pontos, esse seria um dos blocos, né, nessa linha. Né? Então, você vai tendo um desenvolvimento. Pode passar, Gabi. E, né, aqui já tem alguns desenhos mais atuais. Então, esse projeto está sendo, né, desenvolvido. Aquele era um master plano aprovado pelo partido. Esse aqui já é, né, o plano mesmo, né, os designs mesmo já feitos, né, para Xiang'an. Pode passar, Gabi. Então repara que o design, inclusive, chega a ter uma sofisticação bastante interessante, e eu queria chamar a atenção para o verde, como que a ocupação, né, da superfície, a ocupação urbana, ela é muito verde, ela dá espaço para a água, para os espaços públicos, né? E ela faz uma coisa com a infraestrutura, né? Pode passar, Gabi, mais um. De uma estratégia, né? Então repara aí, né, esse desenho, né, esse lugar aí onde está a estação do trem, no meio, né, desse projeto. Pode passar mais um. Isso. E esse esquema que mostra que, no final das contas, a infraestrutura, tá vendo os trem-bala, tá tudo debaixo, tudo no subsolo. Né? Então tá debaixo do parque. Né? O parque é que está em cima, está em evidência, né? As áreas públicas, né? As áreas verdes, né? Pode passar, Gabi. Aí só para localizar, né, essa nova zona econômica, né? E né, com essa meta, né, de ser uma área com total de energia limpa, né? E aí uma conclusão, né, Gabi? Pode falar. Mas aí, reforçando, né, essa questão dessa apropriação também da China com esse conceito, né, da cidade verde, né, como a gente pode ver essa sofisticação, assim, paisagística, né, então
fica muito claro nesses projetos atuais da China, né? Mas aí é uma consideração final, assim, uma tentativa de juntar, né, esses três conceitos que a gente trabalhou mais, né, o da cidade linear, o dos blocos e da ideologia do infrared, que a gente pode destacar é que os blocos concentram o que a linearidade dispersa, né? Isso fica muito claro, assim, quando a gente vê essa foto, né, os blocos aqui, mas que tem que essa linearidade está até por baixo, né, como o Marcelo pontuou, né, o sistema de circulação tá lá embaixo, mas é esse sistema infraestrutural que vai dispersar, mas que vai ser de volta unido através dos blocos. Então, a nova zona econômica especial de Shenzhen, por exemplo, né, e em outras, claro, haverá essa tensão entre o esquema linear, que favorece a dispersão, e os blocos, favorecendo a concentração, e que levam, no fim das contas, a uma redefinição do linear, né? Porque, sim, realmente é essa questão da China também trazer uma inflexão no próprio fazer urbanístico. Então, no novo modelo urbano, a ideologia do infrared abandona a ordem assumida da cidade socialista. A montagem da cidade da zona econômica especial comporta diferentes enquadramentos especiais, e aí a gente não vai mais, né, só falar de zona econômica, vai até falar talvez de cluster, que é isso que a gente está começando a trazer como hipótese. E aí, então vai ser sobre isso, sobre novos enquadramentos espaciais, justas posições, com referências nesses modelos que a gente tentou explicar hoje aqui para vocês, que são os blocos de cidade linear. E aí, quem é que vai nesse aqui, gente? Isso aqui o Danilo já falou, é um outro tipo de zona, né, que é o caso de Xangai, né, que são os Free Trade Zones, né, as zonas de livre comércio. Então é aquilo que o Danilo estava falando, que seria um terceiro momento, né, das zonas. Né. Mas acho que é isso, né? Terminando? Tem essas... aqui é um pouco da questão dos novos clusters, né, que a gente está identificando através das pesquisas, né? Mas eu acho que no mais a gente Eu acho que é isso, assim, que a gente queria colocar para vocês hoje. deixar um tempo assim para a gente conversar um pouquinho. Né? Deixa eu tentar parar aqui de compartilhar, como é que eu faço isso? Olha só.